Shabbat Shalom, nossos queridos youtuber espectadores. Mais uma vez temos a alegria de estar dividindo com vocês um tempinho para a gente falar da Paraxá, aquilo que realmente nos motiva. Eu tenho hoje comigo o meu irmão, meu companheiro de caminhada de tanto tempo, José Adélcio, e os dois estão Shabbat aqui em São Shalom. Paulo. É isso aí, Zé. Shabbat Shalom. E, pessoal, mudamos de livro. Encerramos a leitura de Shmot e agora passamos para Vaikra, Levítico. E Vaikra, em uma tradução, seria Shamou, e não tem nada a ver com o nome que se usa aqui, é Levítico. Mas vamos lá. Vaikra começa no versículo 1 do primeiro capítulo e vai até o versículo 5, 26, e em algumas versões, principalmente na Torá, isso seria o equivalente ao Levítico 6, 7. Isaías 43, 21 a 44, 23 é Haftará, o Brit Hadashah é em Hebreus 10, de 1 a 18, e o Salmo é o 50. E o assunto da Parashá Vaikra diz respeito a instruções que o Eterno, nosso Elohim, dá ao povo como um todo. E ele fala um pouco sobre oferendas, mas ele enfoca de uma maneira muito clara com relação a pecado. Vaikra 5, no versículo 17, diz: E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Eterno aquilo que não deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo, será culpada e levará a sua iniquidade. Fica claro aqui de uma maneira que não deixa dúvidas de que, mesmo que não soubesse, será culpado. Mas espera um pouquinho só, como é que é isso? As instruções de Deus foram dadas na Torá. E se existem instruções e você não as leu, você não as estudou, você não soube avaliá-las, cuidado, o erro é teu mesmo. Então, Deus está certo quando diz de que você não saber já é iniquidade. Estude a Torá, que é o que a gente sempre insiste. A Torá é um livro que foi dado por Deus, é revelação de Deus, não é nenhum outro livro, nada tem as instruções que você precisa. Então, está tudo na Torá. Em momento algum, a Torá fica devendo informações. Pelo contrário, ela nos diz aquilo que nós devemos saber. Mas voltamos ainda para Levítico 4, de versículo 1 em diante, diz: E disse mais o Eterno a Moisés: Fala aos Benei Israel, dizendo: Quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Eterno, por fazer alguma coisa deles e que não se deve fazer, se o Cohen, o sacerdote ungido, pecar por escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Eterno como oferta pelo pecado. Vejam vocês de que o Cohen é o gestor espiritual, o gestor de uma certa maneira religioso, se bem que não se fala aqui de religião, mas se fala aqui de fé, da essência da Torá. Mas ele diz que o Cohen ungido pecar para escândalo do povo. Então, este líder, ele tem que manter uma coerência em todas as suas atitudes para com aquilo que a Torá mandou fazer. Se este líder errar, é realmente para escândalo do povo. Mas cuidado, não é somente ele. Em Vaikra 4 ainda, no versículo 13 diz: Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Eterno, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados. Mas ainda continua no versículo 22. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma coisa de todas as coisas que o Eterno seu Deus ordenou que não fizesse e se tornar culpado. Gente, eu acho que fica claro de que todos, sem exceção, líderes espirituais, líderes congregacionais, povo como um todo, nós precisamos ter consciência de quais são as instruções que o Eterno nos deu.
E volto ao assunto, pode ser repetitivo, mas o Talmud não traz essas respostas. Sabe por quê? Porque o Talmud não é revelação divina. O Talmud é escrito por homens, enquanto que nós sabemos de que a Torá ela é coerente e inconsistente em todos os pontos. Quer ver por quê? A Haftará fala de Isaías 43, e em Isaías 43 começa no versículo 27, no versículo 25. Eu mesmo, fala do Hashem, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que possas justificar-te. Teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os príncipes do santuário, e entregarei a Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. Cuidado, gente. Eu acho que fica claro de que existe a disposição de Deus que considera o perdão, mas lembre-se de que Oséias 14 diz: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Eterno. Dizei-lhe: perdoa a toda iniquidade, aceita o que é bom, Travou. e ouvi-los os sacrifícios dos nossos lábios. Mas voltando a Haftará, eu queria continuar no capítulo 44, aonde no versículo 2 diz: assim diz o Eterno que te criou, e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre todos os teus descendentes. Brotarão como água, como salgueiro junto a correntes de água. Um dirá: eu sou do Eterno, outro se chamará do nome de Jacó. E outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Eterno, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Eterno, Rei de Israel, seu Goel, o Redentor, o Eterno dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Veja que aqui nós temos duas passagens que estão, de uma certa forma clara, a conexão. Em João, Yeshua nos diz, João 7, aliás, desculpe, João 4, 13 e 14, diz: afirmou Yeshua: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E agora sim, João 7,38, Yeshua completa: quem crer em mim, como diz a Escritura, a Torá, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas vejam que ainda volto ao Isaías 44:6, onde ele diz: seu Goel, o Redentor. Quem é o único que pode ser o Redentor? Aquele que perdoa os pecados, senão Yeshua HaMashiach. Então, gente, se prova de novo a coerência do Tanakh, a coerência das Escrituras. Mas eu continuo andando agora no Brit Hadashah, em Hebreus 10, onde diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Eterno. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta também: de nenhum modo me livrarei dos teus pecados e das tuas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há mais oferta pelo pecado. Eu quero te lembrar que esta aliança que está no livro de Hebreus é a confirmação daquilo que Jeremias tinha dito antes, lá em Jeremias 31, 32 e 33, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Adonai. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Adonai. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Gente, eu sei que eu li muito para chegar aonde eu gostaria de estar apresentando a vocês uma verdade. Começamos falando de pecado,
falamos de perdão, falamos de arrependimento, vimos a coerência daquilo que está na Torá com aquilo que tem no Brit Hadashah, com aquilo que Yeshua disse e com aquilo que se fala no Brit Hadashah. Mas eu queria te levar para uma realidade que é muito mais do que isso. Você lê Torá? Legal. É grande? Sim. Tem muitas instruções? Sim. Mas se você ler essas instruções com o teu coração, o Espírito Santo, que é o brinde que Yeshua nos deu depois do sacrifício no Calvário, é que vai te ajudar a isso. Então, essas instruções, sim, devem estar escritas, não somente na Torá, mas no teu coração. É você e somente você que tem acesso a isso quando você deixar o teu Elohim ser realmente teu Elohei, aquele que é realmente o teu guia, o teu orientador, o teu Goel. E eu gostaria de encerrar isto que nós estamos vendo com o Salmo 50, onde nos versículos finais 21 e 23 diz: Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis do Elohim, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, o que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que seja salvação de Deus, que veja a salvação de Deus, que viva a salvação de Deus. Gente, o lago de enxofre está aí para quem não aceita Yeshua. As consequências são sérias. Ranger de dentes, sede, sofrimento, mas a opção é única. Ou você aceita Yeshua como teu Goel, ou nós não fomos a lugar algum juntos. Eu gostaria demais de que você tivesse a chance de você se voltar para Yeshua e entrar conosco naquilo que nós dizemos, Israel no caminho, na verdade e na vida. O que você me diz, Zé Adélcio? Como é que você vê isso tudo? Olha, Sami, você falou muito bem, é isso mesmo. Inclusive, as nossas palavras parece que eu copiei de você em relação a Haftará, aonde Deus fala que Ele é o único Deus. Então, a Haftará de 43, de 25 a 46, 44:6, eu aconselho todo mundo ler e refletir, porque o Sami já falou, eu não vou repetir. Essa paraxá, como eu sempre falo, a gente também aprende muito. E me veio algumas histórias, algumas coisas de livros, né? E uma vez eu li uma história de um livro do leste europeu, eu não sei te falar qual é o livro agora, mas posso achar, que é A Visita de um Rei. Um rei foi visitar um morador da cidade e tudo. Só que esse morador já tinha um compromisso marcado há um ano. Então ele arrumou a casa dele inteira, enfeitou a casa inteira e disse à mulher que ele ia cumprir o compromisso dele. Aquele compromisso com pessoas, com a terra, né? E ele chegou, o rei olhou tudo, achou muito bonito tudo, mas ele pegou e disse: eu não vim aqui para ver beleza ou casa bonita. Eu vim aqui pelo homem dessa casa. E se ele me trocou por um desejo, não tem problema. A gente lembra muito isso em termos de Yeshua. Tem muita gente que está vivendo hoje uma idolatria em carros, casas, dinheiro, e as coisas estão acontecendo de uma forma que isso não tem mais valor. A única coisa que tem valor hoje é a vida que Deus te deu. Então, cabe a gente cuidar do que o Senhor quer dessa vida para nós. E eu, voltando um pouquinho só em Levíticos, a gente fala de ofertas e sacrifícios, como o próprio Sami falou, tem sacrifício de tudo aqui e tem holocausto. O holocausto nada mais é que uma oferta no fogo.
E é uma expiação, é a purificação, é um perdão, é pedido do perdão. Mas as ofertas pacíficas, elas têm um toque de Yeshua nisso tudo. Caim ofertou qualquer coisa agrícola, mas Abel ofertou o melhor do seu rebanho. Como que você está hoje? Você está ofertando o seu melhor ou simplesmente deixando as coisas, vamos que vamos, e eu faço só isso e acabou? Nós temos hoje, por exemplo, os judeus ortodoxos, vamos dizer assim. Eles não fazem mais sacrifícios. Isso é raríssimo. Eles não... O judeu hoje não tem uma linha para adorar esse Deus. Hoje, o judeu não tem profeta. Cadê os profetas? E essa é a questão do profético, foi uma dádiva que Deus deu à igreja e aos judeus que já conhecem Yeshua. Então, se você tem alguma dúvida disso que eu estou falando, independente de você acreditar ou não, procure ler, procure saber, procure entender, porque o Senhor vai falar com você. E quando a gente fala de oferta pacífica, que está em Levíticos 3, nós falamos de bênção recebida, nós falamos de busca por uma bênção, gratidão a uma bênção e oração atendida, que é muito importante, e oficializar um voto em algo. O que chamamos oficializar o voto? Oficializar o voto perante Deus. Só que nós temos que oficializar esse voto através de Yeshua, como o Sami leu na Brit Hadashah. Então, nessa paraxá, ela fala do perdão para o sacerdote. Existe perdão para todos. Não é só que a pessoa que está lá lendo a Torá inteira, orando, batendo a cabeça no muro, tal. Não é só isso. O perdão do Senhor é para todos. E você, em Yeshua, se torna um sacerdote do reino. Você se torna um sacerdote do reino, e nós já falamos isso aqui em outras vezes. O que eu digo do Brit Hadashah é que, nos tempos idos, como Abel mesmo ofertou, um novilho da melhor qualidade, puro, limpo, sadio, a mesma coisa, o Senhor nosso Deus deu o seu Filho, na própria Brit Hadashah fala, ele deu o seu Filho, sem mácula nenhuma, limpo, puro, como cordeiro mesmo que vai para o abatedouro, justamente, Senhor, para nos salvar. Para nos salvar, como era feito antigamente. Só que agora nós não precisamos mais daquilo. Nós temos Yeshua. E quando eu falo de oficializar o voto, esse oficializar os votos está nessa Brit Hadashah. O Sami mesmo leu em Hebreus 10, de 8 a 18. Yeshua é oficializar esse voto, é crer nele, né? E depois desse oficializar seu, que é uma coisa tão simples, você vai ter o privilégio e acesso direto a Deus através dele, que é o novilho perfeito. A oferta pacífica, da qual nós falamos tanto nessa paraxá, ela está, eu vou até ler para vocês, ela está eu vou trazer em Hebreus, você me leu Hebreus 10, eu vou ler o Hebreus 13, tem tanto o social como o espiritual. Então, o que nós fazemos hoje? Nós temos que oficializar o que nós queremos da nossa vida. Como o próprio Senhor me falou, qual o destino que você quer para a sua vida? Se é salvação ou perdição. Então, eu lendo isso, vocês vão entender o porquê que Deus tem que estar no comando através de Yeshua. E esse canal, ele é justamente para nós falarmos da Paraxá, que é um livro importantíssimo para todos nós,
eu consigo provar que Yeshua está em todos os livros, mas nós temos que tomar decisões. E o momento é de tomar decisões. Estamos com essa gripe na qual não poupa ninguém, não poupa nada, não poupa nem o milionário, nem o mais paupérrimo. Mas nós temos certeza que em Yeshua você se liberta dela e se tiver ela, é curado por ela. Então eu quero ler para vocês Hebreus 13, para a gente só dissecar um pouco, porque o Sami falou quase tudo hoje, e diz o seguinte em Hebreus 13. Tem os deveres sociais. Leiam comigo. Seja constante ao amor fraternal, principalmente com o seu irmão. Não negligencieis a hospitalidade para alguns, praticando, sem o saber, acolher anjos. Podemos ver a história de Abraão. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso como eles, do que sofrem maus tratos, como se efeito vós mesmo em pessoas fossem os maltratados. Digno de honra, entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma, te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha a garantia que Deus nos dá através de Yeshua. Assim afirmamos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, quem me poderá fazer o homem? E temos aí os deveres espirituais, porque nós falamos de oferta pacífica, pensando na gente, e você tem esse direito. Você tem esse direito de buscar uma bênção, receber essa bênção, ter gratidão. Nós temos direito a isso. E nós temos que orar por nós e nossos familiares, sim. Mas, como nós falamos em deveres espirituais, nós já começamos a abranger um todo. Então, tá em Hebreus 13, 7, diz o seguinte, principalmente do 15 ao 17, que eu vou ler para não se tornar muito extenso. Por meio de Yeshua, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, a adoração. A adoração é imprescindível. Você está em contato com o Todo-Poderoso, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Nós temos que confessar seu nome. Nós temos que oficializar esse nome, como nós falamos aqui. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifício Deus se compraz, Deus se alegra, o Deus de Israel se alegra. Obedecei os vossos guias e sede submisso para com eles. O que é o guia? Como eu já disse, em Levíticos 4, fala perdão para o sacerdote erra também. O líder erra, o rabino erra. Nós erramos, mas nós temos Yeshua, que é fiel e justo para perdoar-nos perante o Pai. E aí diz, obedecei os vossos guias, que são esses líderes, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, com quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, e não gemendo, porque isso não se aproveita a vós outros. Paulo sempre fala vós, então ele está falando para nós todos, ele não está falando só para o judeu. Então, nós temos que fazer as nossas coisas com alegria. Esses pedidos que eu coloquei na oferta pacífica de bênção recebidas ou por receber, você tem que pedir com alegria, com a certeza que Deus está no comando, e com Deus no comando não tem virose, não tem dor, não tem perda, não tem nada, porque Ele vai te consolar e vai te dar alegria. Eu não vou me estender mais, porque o Sam me falou muito bem todas as coisas, mas o que eu quero dizer é que as suas ofertas pacíficas chegam a Deus através de Yeshua com alegria. Amém? Shabbat Shalom. Meu irmão Zé,
Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua visão. Eu só queria completar aquilo que você disse de uma maneira extremamente simples. Errar, sim, verdade, todos nós vamos errar. Mesmo quando a gente Sim, tem a palavra no coração, vamos errar porque muitas vezes a gente quer fazer até mais do que aquilo que é necessário. Mas uma coisa é importantíssima: sabe por que Deus quer te receber? Porque você vai pôr o teu coração diante dele. E o teu coração mostra, a hora que você errou, e diz assim: Senhor, perdão, me verdade. arrependo do que eu fiz. E cuidado, arrependimento é uma coisa que ou você tem remorso. Remorso é aquele Exato. negócio que é passageiro, deixa pra lá. Agora, arrependimento, você olha e diz assim: desculpa, Deus. Pois é, e esse é o assunto que eu queria que você guardasse para o teu final de semana, para esse Shabat. Como é que está a tua relação com Deus? Se você está com remorso ou você está arrependido? E que isso te dê motivo para você celebrar com alegria o teu Shabat. Um Shabat É, para todos vocês. Oi? Oi? ô Sami, eu lendo as coisas, pesquisando algumas coisas, eu li uma coisa muito legal que a gente não se dá conta. A arca, ela não tinha janelas, né? Pelos estudos, ela não tinha janela. Ela só tinha teto. Para você olhar para onde e para quem. E A só temos uma certeza opção. que você está olhando para o Deus Todo-Poderoso. Muito legal. Olha só, gente. Mais um assunto de reflexão para este Shabat. Para onde você está olhando? A quem você quer? Exatamente. Para onde nós vamos olhar? Onde nós vamos olhar? O canal Israel no Caminho quer ver Israel todo no caminho, nesse caminho que nós estamos compartilhando com vocês, nesse caminho que nós queremos que você ouça para aprender e ter no teu coração que Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. E a cada um Amém. de vocês, o nosso desejo de um Shabat de muito Shalom. Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat Shalom!